Pessoal, beleza? Esperar fazer o tique, agora vai. Boa tarde, pessoal, beleza? Ele faz um, quando eu aperto ali, ele faz um tique, Ah, tá, entendeu? entendi. Tem que esperar. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao livro das perguntas. Rodrigo Sevilla, Felipe Valeta, hoje é sexta-feira, de 1º de setembro de 2023. E a pergunta é. Tchan, tchan, tchan. É a 14ª pergunta, é do Rodrigo no WhatsApp. Por que parece haver uma divisão na palavra de Deus? No Antigo Testamento, um Deus poderoso que castiga, e no Novo Testamento, Jesus é o amor e compaixão. Essa é a pergunta. Por favor, responda a pergunta. Eu não sei se eu conseguiria. Responda a pergunta! Eu não sei se eu conseguiria dizer muito sobre isso, mas eu acho que tem um equívoco aqui, né? A gente já conversou uma vez sobre isso no passado, eu não lembro exatamente qual foram os termos, mas o pessoal tem uma visão equivocada, né? Que Jesus é bonzinho e Deus Pai é todo vingativo, né? Na verdade, eu acho que até seria quase o contrário, mas até a palavra vingativo já é errada, né? Mas Jesus, quando ele vem mostrar qual que é o que Deus espera, qual seria o rigor, é ainda maior ainda do que tinha sido colocado no Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo ele também se mostra como ele o cumpridor da lei, né? Do que os profetas e a lei estavam apontando, né? Mas eu não sei, assim, eu não saberia colocar muito sobre isso. A gente conversou uma época, uma vez, há bastante tempo atrás, sobre isso, que acho que é um tema recorrente, né? E como se tivesse uma divisão, né? Antigo e Novo Testamento parece que tem uma mudança de postura, né, divina. Então, Deus primeiro é bonzinho, perdoe depois, aliás, antes, né? Certo. Aliás, depois e antes castiga e causa, né? Porque acho que tem aquelas cenas bem fantásticas, assim, bem peculiares do Antigo Testamento também, né? Que nem os judeus quando estão no deserto, daí o chão se abre, engole um monte, né? E, enfim. Mas eu não sei se eu saberia responder muito a isso. Então, essa divisão ela não existe, porque eu acho, né, que não existe. Uhum. Acho que essa divisão ela é fruto de uma expectativa indevida. Como a gente já explicou no domingo passado, e eu sugiro para quem não assistiu assistir o vídeo, que acho que ele foi pouco assistido, inclusive, Uhum. pelo que eu vi nas estatísticas do YouTube. Domingo a gente fez um vídeo, Uhum. a gente fez a pergunta do dia, tá lá, eu nem sei Uhum. qual era, mas enfim, foi feita normal, Uhum. 20 minutos. E a gente fez também, além da pergunta do dia, um vídeo bônus sobre como ler a Bíblia, já Uhum. que tantas questões aqui falam sobre a Bíblia. E Uhum. não é, eu não faço questão que seja sobre a Bíblia, as Uhum. nossas discussões aqui, as nossas conversas. Claro. Depende do interesse do pessoal, porque este é o livro das perguntas, das pessoas, não é? Uhum. Eu não estou fazendo a pauta, quem está fazendo a pauta são as pessoas. Uhum. Né? Se eu fizer a pauta, ela vai ser diferente. E eu tenho até algumas coisas planejadas para o futuro para fazer a minha pauta paralela ao livro das perguntas, Uhum. o meu próprio livro, vamos dizer assim, no YouTube. Certo? Então a gente vai de acordo com o gosto do freguês. Então, se vocês querem falar de Bíblia, a gente fala de Bíblia. Mas é interessante ver aquela explicação do domingo, aquela conversa que a gente teve no domingo, porque lá já se desmonta essa expectativa de coerência dentro da Bíblia. Não é para ter Uhum. coerência, não vai ter coerência. A coisa é tão extrema que até dentro do Antigo Testamento não tem coerência. Uhum. Dentro de alguns livros não tem coerência. No Novo Testamento também não. Porque, por exemplo, o Evangelho. Vou dar um exemplo aqui simples, vai de Uhum. entender. O Evangelho de Mateus, ele é voltado para os judeus. Então ele está toda hora falando do cumprimento da lei, que Jesus cumpriu a lei, porque isso era importante para os judeus. Uhum. Então é um evangelho voltado para isso. Uhum. Mas aí quando você vai, sei lá, no evangelho de Marcos ou Lucas já é para os gentios. Uhum. E aí você vai no evangelho de João, é muito mais simbólico, né? Poético. Místico, simbólico, poético. Uhum. Então, se você quiser coerência, não tem nem dentro seja do Novo Testamento ou do Antigo, não tem nem nesses testamentos não tem coerência. E não é para ter, eu acho. Uhum. Então, eu acho que a impressão de divisão ela vem de uma expectativa errada, né? Uhum. Porque parece que tem que ser uma coisa só, mas não é. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, como a gente já explicou, com muitas finalidades diferentes, e além das finalidades diferentes, tem ainda o agravante das adulterações, das traduções erradas, seja por erro,
não deliberado ou por malícia, né? Tem de tudo. Tem Então, até algumas passagens que às vezes eles. Isso é uma questão delicada, né, na historiografia e tal, que às vezes tem alguns pergaminhos, algumas passagens que às vezes são perdidas, né, algumas palavras que não estão muito claras, e o tradutor ali, a pessoa que vai examinar o texto, às vezes ela não é um textinho bonitinho de Word com as palavras todas alinhadinhas e tal. Às vezes tem palavras que já estão meio apagadas e tal, algumas letras eles têm que às vezes imaginar o que estaria escrito ali também. então eu sugiro é, rever aquela explicação do domingo e repensar essa impressão, porque seria estranho se não tivesse uma divisão, entre aspas, mas até dentro dos testamentos, dentro dos livros e tal. Agora, sobre a cultura religiosa, aí tem um outro problema, né? Uhum. Que aí entra o elemento que se chama, na própria Bíblia está escrito, né, no Novo Testamento, Jesus que fala, se não me engano, o fermento dos fariseus. Uhum. Então, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, uma coisa é o que Deus quis dizer, transmitir, Uhum. através da inspiração de pessoas que receberam determinada incumbência lá de passar uma mensagem que está na Bíblia. E outra coisa é o que a tradição religiosa fez com isso daí, Uhum. né? A própria Bíblia já diz, Deus mesmo já falou que tem muita mentira, muita modificação, né? Uhum. Transformou a palavra em mentira o cálamo do escriba, ou seja, a pena, né? A caneta do escriba transformou a palavra que era verdadeira em mentirosa. Uhum. E aí o próprio Jesus fala também depois: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. É isso, tá em Marcos. Então, o que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça. Jesus faz uma acusação direta aos religiosos, falando: vocês alteraram o conteúdo das Escrituras e Uhum. vocês invalidaram a palavra de Deus Se eu não me engano, esse capítulo, inclusive, acho que é Marcos capítulo 7 que eu tava vendo esses por dias. causa da vossa tradição. Uhum. Então, cuidado com a Bíblia, porque já está mais do que dito na própria Bíblia. Isso é o que é mais incrível. Uhum. Que é para tomar cuidado, porque tem muita mistura, muita confusão. Certo? Uhum. Por outro lado, para continuar citando a Bíblia, já que a gente está na Bíblia, né? Deus fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Uhum. Então, se você depende, já que você tem interesse na Bíblia, não estou falando para ter, é a pessoa que tem, certo? Tá bom, pode ter. Uhum. Se você tem interesse na Bíblia, você deve estudar a Bíblia inteira. Uhum. E estudar, e se dedicar, e buscar o conhecimento, pedindo para Deus te dar o discernimento. Uhum. Porque o que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento, é porque a pessoa não quer ler a Bíblia, mas quer ter uma opinião sobre a Bíblia. Uhum. Aí ela pega um vídeo qualquer como esse aqui do YouTube ou de qualquer outra pessoa, forma uma opinião e fecha ali. Uhum. Isso está errado. Então existe uma impressão caricatural da Bíblia, que é mais ou menos essa, né? Que no Antigo Testamento Deus é revelado como um malvadão, né? Uhum. E agora ele é bonzinho. Não, ele é hoje o que sempre foi e sempre será. Deus não muda. Essa é uma das grandes maravilhas a respeito de Deus, é que ele não muda, graças a Deus. Uma das coisas mais legais que tem é que Deus não muda. Quem muda somos nós, né? Que a gente pode melhorar ou piorar. Deus não pode melhorar nem piorar. Ele já é perfeito como sempre foi e sempre será. E isso é um alívio para nós. Uhum. Porque a gente pode simplesmente aumentar o nosso discernimento e ficar de bem com Deus sabendo que ele é a rocha, né? Como a Uhum. própria Bíblia fala, ele é a rocha, ou seja, ele é firme, Uhum. sempre o mesmo. Ele é o Então, repouso de todos os é o seres. repouso de todos nós. Então, essa impressão aqui de diferença vem do problema da tradição, como eu falei, Uhum. que por sua vez deixa essa impressão, como Deus falou, por falta de conhecimento. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem que Uhum. buscar. Uhum. Não quer dizer que o conhecimento vai te salvar, mas vai te esclarecer. Se você tem a dúvida, você tem que buscar o esclarecimento. Ao invés de ficar confiando em pessoas que passam, por exemplo, esse tipo de Assim. impressão estereotipada. Tá? E por fim, o que eu posso dizer também é o seguinte, para citar de novo a Bíblia, uma outra citação agora voltando para o Novo Testamento. Quando Jesus fala assim, a lâmpada do olho é o corpo. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. O que ele está querendo dizer? Que você vai procurar o que você achar. Aliás, Você vai achar o que você estiver procurando. isso. Você vai achar o que você está procurando. Uhum. Exatamente. Que, aliás, é outra frase de Jesus também: quem procura acha. Uhum. Né? Então, quem procura acha. A lâmpada do olho, do corpo, é o olho. Então, você
vai encontrar o que você procurar. Se você quiser procurar um Deus malvadão, você vai encontrar Deus malvadão no Antigo, no Novo Testamento, onde você quiser. Uhum. Se você quiser procurar um Deus bonzinho, entre aspas, você também vai achar. Uhum. Então, você tem que refinar ao seu discernimento, com a ajuda do Espírito Santo, pedindo auxílio para o Espírito Santo, Uhum. para que ele te mostre quem ele é. Uhum. Senão você vai estar enviesado pelo que você está procurando. Então, eu já mencionei aqui a fé dos escravos, a fé dos mercenários. Uhum. Então, quem está procurando punição, para fugir da punição, tem uma imaginação já voltada para essa linha, vai ficar procurando quais são as leis que eu não estou cumprindo, quais são as punições que estão prometidas para mim, Uhum. como que eu posso escapar da punição, porque essa é a sua dinâmica. E você vai encontrar isso na Bíblia, por quê? Porque muitas pessoas Buscam dessa forma. sempre procuraram isso, então está cheio de testemunho sobre isso. Mas se você quiser perdão, misericórdia, você também vai encontrar. Uhum. Então, é o seu olho que você controla, né, a sua busca, que vai determinar o que você vai encontrar, o que você vai achar. Uhum. Porque tem um monte de coisa lá. Mas a sua procura é sua. Uhum. Dá pra entender ou ficou muito complexo? Assim, Não, acho que dá pra entender, mas eu. eu não quero dar a É... impressão Uhum. de que a gente está sendo relativista. Uhum. Não é. O problema é que assim, a verdade ela não é relativa, a verdade é uma só. Mas nós somos criaturas relativas, porque Uhum. nós temos um ponto de vista diferente. Uhum. Então, por exemplo, eu estou olhando a câmera aqui por um ângulo, o Felipe está olhando por outro. Uhum. Não dá para ter o mesmo ângulo, porque os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, Ainda bem. eu estou usando um exemplo físico. Uhum. Mas você tem que pensar o seguinte: nós somos criaturas limitadas de qualquer maneira e para sempre vamos ser. Ninguém vai ser como Deus, só Deus é absoluto. Então todas as criaturas de Deus são relativas, Uhum. ou seja, elas são limitadas e tudo que elas fazem, tudo que elas observam é relativo para a experiência delas, subjetiva, é relativo ao ponto de vista delas. Uhum. E isso não é dizer que a verdade é relativa, quer dizer que a minha visão da verdade é relativa ao meu ponto de vista. É Uhum. difícil entender isso? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor, tá, que eu esteja numa, numa determinada, num lugar que tem uma paisagem, tá? Vamos supor uma, vou dar um exemplo aqui que fique bem claro. Mar. Vamos supor que a gente está no mar, Uhum. tá? Aliás, não vou complicar muito, não. Quero simplificar. Pensa numa paisagem qualquer que seja muito grande, mas uma pessoa que está de um lado vê de um jeito Uhum. e a outra pessoa que está do outro vê de outro jeito, Uhum. certo? Uma paisagem, uma coisa bem grande, tipo uma montanha. Uhum. A verdade é que aquela montanha está lá e ela é o que Existe. ela é, Uhum. certo? Então a verdade não é relativa. Está lá. A verdade está lá, a realidade está lá do jeito que ela é e pronto. Não é relativo. É Uhum. absoluto, Uhum. certo? Ok. Mas eu vou ver do ponto de vista que eu estou. Eu acho que tem uma imagem melhor E a para isso. pessoa que está do lado de lá, vai ver do jeito, vai ver do ponto de vista que ela está. Então a verdade é uma só, mas o meu ponto de vista é relativo a onde eu estou. E o ponto de vista da pessoa, do Uhum. que ela vai conhecer daquela verdade, é relativo ao ponto de vista em que ela está. Tem uma imagem que rodou um tempo na internet, acho que é até meio conhecidinha, que é um monte de pessoas de olhos vendados tocando um elefante. E daí uma tá tocando a perna, uma tá tocando a tromba, outra tá tocando o rabo do elefante, uma tá tocando a orelha. E cada uma tenta descrever o que que aquilo é, né? Sem conhecer o elefante como um todo, né? Sem saber o que que é um elefante. E daí cada pessoa vai acabar descrevendo e falando uma coisa totalmente diferente da outra, mas elas estão se referindo ao mesmo objeto, só que de partes dele, né? E de. Esse exemplo é dado dentro da filosofia, o negócio do elefante, é bem tradicional na filosofia. Uhum, É usado para explicar o que é o senso comum. Né? uhum, Porque um problema filosófico é o seguinte: o tato é um sentido específico, a visão é outro, a audição é outro, por exemplo. uhum, Tá? Só para mencionar esses três. uhum, Quando eu acho que a mesma coisa que eu estou tocando se refere a que eu estou vendo, isso não é dado nem pelo toque, nem pela visão. uhum, Porque o toque só dá a sensação física, o tato, né? A sensação tátil. E a visão só dá a impressão visual. E assim como a audição só vai dar o som, o barulho que a coisa faz. uhum. Como é que eu sei que é tudo a mesma coisa? Você entendeu? Por exemplo, eu estou vendo esse óculos aqui. Eu estou vendo e eu também estou tocando. E se eu mexer nele, ó, faz barulho. Como é que eu sei que se refere ao mesmo objeto se cada sentido só vê o seu ângulo, entendeu? Não, eu acho que a visão ela daria isso.
Não, não. A visão, ela só dá a visão. Posso. Como é que eu sei que Hum, é o mesmo objeto? É da experiência. posso tentar? Pode. A minha impressão é, por exemplo, você acabou de pegar o exemplo do óculos, né? A sua visão te dá o conhecimento, que isso talvez eu acho que esteja equivocado, mas no sentido de Esquivocado? Ele equivocado. tá tão equivocado que ele tá Eu tô esquivocado. um pouco cansado, desculpa. Do óculos, ele é um objeto com uma certa finitude. Então você consegue ver o começo, meio Isso e aí. fim Não, dele. não, 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 não. Isso aí já é extrasensorial. São premissas. Eu tô falando, tira todas as premissas. Mas a partir da visão eu não consigo ter uma ideia de unidade, de uma coisa ainda mais num tamanho menor. Por exemplo, da montanha até entendo. Unidade visual. Você só vai obter por um sentido Hum, conhecimento do que aquele sentido pode te transmitir. A visão não pode me dar o som. certo, isso eu entendi. Então, assim, mas assim, não, isso aqui Tá, não é uma aula tá. de filosofia, vamos É. simplificar. Só estou falando que o negócio do elefante é para explicar que existe um negócio chamado senso comum, que é um Uhum. negócio desenvolvido na filosofia escolástica. Na filosofia antiga também tinha. Mas na filosofia escolástica se sofisticou essa compreensão, que é que a alma humana é uma só, e ela é unificada. Então os sentidos servem à alma e você tem um negócio chamado senso comum, que é o que te faz perceber que todas as experiências se referem aos mesmos objetos. Mas isso não é dado por nenhum sentido. É um outro sentido. É o senso comum. Hum. É um dom da inteligência que nós temos. Mas enfim, agora a gente já foi longe demais. A única coisa que eu estava querendo dizer é o seguinte: existe uma verdade que é única, sempre a mesma, papapá. Quem conhece essa verdade única, perfeita, absoluta? O ser absoluto que pode ter a sabedoria absoluta, que é só Deus. Uhum. Ponha isso na sua cabeça. Só Deus tem um conhecimento absoluto. Todos os seres, as criaturas de Deus, têm a sabedoria e o conhecimento parcial devido à sua forma limitada de ser. E não tem problema nenhum nisso. Uhum. Então, quando eu falo para você que você vai, se você procurar o Deus malvadão, né? A Bíblia é meio que assim, tem não tem o bad cop, né? O bom policial, o mau policial. A Bíblia também tem o bom policial e o mau policial. Deus malvado, Deus bonzinho. Quem procura o Deus malvado, Deus bonzinho é você. Uhum. Aí você vai falar, pô, mas quem Deus é? Só ele sabe. Você quer saber? Quem Deus é, só ele sabe. E aliás, eu tenho a suspeita, nos meus estudos, nas minhas reflexões, que uma das primeiras razões, se não for a primeira razão, da queda de Lúcifer foi o desafio gnóstico mesmo, de ele ter tanto conhecimento sobre a criação, que ele é o portador da luz, né? Conhece tudo sobre a Uhum. criação, Participou na criação da luz. participou da criação desde o início, a criação da luz, ele estava envolvido desde o início da criação. Ele tem tanto conhecimento sobre a criação, mas ele não sabe quem é o criador. E nem sabe a sua própria origem. Então, Então, e esse ponto que eu estou falando, eu acho que ele é muito importante espiritualmente. Você tem que se satisfazer com a sua forma limitada de ser. Porque aí você vai passar da busca do poder, do conhecimento, para a busca do amor, que é o que você precisa, na verdade. uhum. Se você pensar bem. Né? Senão você vai virar que nem aquela mulher no fim do filme da Indiana Jones que o cérebro dela explode. Lembra? Que ela vai falar com os aliens e eles falam: o que você quer? O que você quer? E ela: eu quero todo o conhecimento, eu quero saber tudo, tudo. Aí eles: tá bom. Aí eles jogam o conhecimento dela, ela explode, a cabeça dela explode lá. É isso que você quer para sua vida? Não, né? Então você vai querer, você vai encontrar o que você procurar. Foi o que Jesus falou. Quem Uhum. procura acha. E a Uhum. lâmpada do corpo é o olho. Então essa questão da relatividade, entre aspas, da nossa subjetividade, não se trata de diminuir a importância da verdade. Não, se trata até de honrá-la, falando assim: a verdade é uma coisa tão suprema, tão perfeita, que eu não tenho domínio dela. Eu só Uhum. tenho o meu ponto de vista aqui. Que nunca vai conflitar em essência com o ponto de vista dele ou de vocês. Uhum. Por isso que a gente pode falar a respeito e tentar se entender, porque no fundo tem que dar tudo certo para todo mundo. Uhum. Certo? Ou seja, o lado que eu estou vendo da montanha tem que ser totalmente compatível com o lado que ele está vendo. Uhum. Não pode ter nenhuma contradição. Por isso que a gente pode conversar e se entender sobre várias coisas. Mas isso não vai dar para ninguém o conhecimento completo. Uhum. Não é que assim, eu vou ver a cauda do elefante, o outro vai pegar a orelha, o outro vai pegar a tromba, e aí nós vamos fazer um livro e vamos escrever aqui agora nós temos o domínio do que é o elefante. Esquece, esse domínio aí não faz parte Uhum. do escopo da inteligência humana. É mais importante para o ser humano ser humilde do que ser sábio, por incrível que pareça. Né? Uhum. Embora no ensino tradicional das virtudes, a sabedoria é a base das outras virtudes. Dá para entender por quê, quando você Uhum. compreende o esquema lá. Mas a virtude humana por excelência e primeira de todas é a humildade. E na verdade ela é suficiente. Uhum. Se você for apenas humilde até o fim, vai dar tudo certo para você. Você não precisa de mais nada. Porque no fim das contas, a sabedoria é um dom de Deus.
É mais fácil você ser humilde, Deus te dá sabedoria, do que você se achar sábio, não ser humilde e não receber mais graça nenhuma de Deus. Uhum. Porque você tá fechado, bloqueado, É né? daquela passagem do coitado do homem que se acha sábio aos próprios olhos, né? Exato. Então, Uhum. para fechar aqui a questão, que a gente já estourou o tempo. Por que parece haver uma divisão? É só uma aparência. Fruto do falta de conhecimento, fruto de uma, vamos lá, expectativa errada do que é a Bíblia. Uhum. Então você está querendo uma unidade numa coisa que não é para ter unidade. Em segundo lugar, fruto de falta de conhecimento, como diz a própria palavra que Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então você está aceitando uma imagem estereotipada da Bíblia. Uhum. Que Deus era malvado e agora é bonzinho. Não, ele é sempre o mesmo, sempre foi. Uhum. E se você procurar, você vai encontrar. Aí, por fim, tem esse terceiro sentido, o terceiro nível de resposta, que é o que você vai encontrar? O que você procurar. Uhum. Então, a minha crença, veja bem, não estou dizendo que é a verdade, estou falando a minha crença é de que a revelação se completou com Jesus Cristo. Então, ele que veio dar o sentido de tudo. Mas, se você procurar no Antigo Testamento que Deus é bom e amoroso, você vai encontrar isso sim. Uhum. E quem é filha da puta é o ser humano que trai Deus o tempo todo e abusa de Deus. O tempo todo, todo mundo. Aliás, todos esses personagens que o pessoal fica idolatrando, eles são horríveis. A maioria deles. Uhum. Entendeu? A maioria deles. O pessoal fala, olha só que legal essas figuras. Não é, Todo não mundo é super-herói da Marvel. Você tá, não é gibi. A Bíblia não é gibi. Uhum. E o pessoal usa como gibi. Os super-heróis, os profetas, isso, aquilo. Esquece. Só tem um que Deus encontrou perfeito. E é o Filho de Deus. Que é o único mesmo. digno de abrir os 7 selos. O único digno de abrir os 7 selos. É o único que justifica a existência de todas as coisas. Então vamos simplificar com Jesus. Essa é a minha sugestão. Tá? A pedra angular desprezada pelos construtores. Então, o Deus poderoso que castiga, ele castiga quem merece. Uhum. E castiga menos do que eles merecem. Uhum. Certo? Ah, mas Deus matou um monte de gente. A morte já foi decretada no capítulo 3 do Gênesis. Uhum. Então, E todo mundo que vem à vida nessa vida já está condenado à morte. Pois é. Se a pessoa vai morrer antes ou depois, não interfere. Né? Outro dia eu vi um cara, Vai... aquele americano, aquele negão que fala de astronomia, não sei o que lá. Tem um programa de televisão, um cara famoso, né? Uhum. E ele tava falando assim, porque Deus, não sei o que, como é que pode? Ele usou o argumento de Epicuro, aquele velho argumento de Epicuro, que Deus não pode ser bom, onisciente e onipotente ao mesmo tempo, né? Que é uma puta, é uma cagada isso daí. Agostinho já destruiu esse argumento há muitos milênios atrás, então deixa pra lá. Não vou perder tempo com o argumento em si. Mas esse ignorante que se faz de sábio, né, colocou como se ninguém tivesse respondido esse argumento. Quer dizer, Epicuro já colocou o problema há 2.500 anos atrás, Agostinho já resolveu há 1.800 anos atrás, e o negão tá discutindo até hoje, dizendo que não, eu tenho a ciência, eu tenho conhecimento. É só para enganar o ignorante, óbvio, né? Mas eu estava querendo dizer o seguinte: do argumento em si, do pensamento em si, de que Deus seria malvado por permitir a morte ou até provocar a morte, por exemplo, com acidentes naturais. É um dos argumentos que esse ignorante falou, que tem um terremoto, morreram 50 mil Mas pessoas. ele já está partindo da premissa que a morte é ruim. Exato. A morte é uma realidade para todos os seres vivos. Na verdade, se for pensar bem, é que eu não sei muito dessa discussão que você está falando, mas próprio Sócrates já deu um testemunho que ele desconfiava que a morte era até um prêmio. Então, por exemplo, você vê. Então, essa é a nossa situação. E essa é uma das motivações para fazer esse trabalho aqui. Porque tem uma hora que dá no saco. Eu quero sair, para esse mundo que eu quero descer. Uhum. Como é que pode uma pessoa se achar sábia e ainda ser promovida? Bom, eu sei como, porque eu sei que é. Você já sabe. Eu já sei, né? É que você não ficou conformado. Exatamente. Eu sei tudo o que acontece. Assim, mas você não se conforma. Eu sei por que a coisa que não presta tem sucesso no mundo. Mas exatamente, eu ainda não me conformo e o que me dá mais faniquito é ver pessoas inocentes sendo enganadas, né? Mas é porque elas querem também. É porque elas querem, mas... Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala assim, e também a gente tem que tomar cuidado pra gente não se achar o publicano, né? Aliás, o fariseu, mas não se trata disso. que é aquela parte que pega e fala assim,
não é de você que eles estão desprezando, é de Deus. Sim, sim. Não, Então, mas assim, eu o sei. povo tá desprezando Não, eu mesmo. sei, eu Então, sei, eu sei. que assim, quem quiser achar, vai A questão é encontrar. o seguinte: o mínimo que é. Pensa assim, toda essa gente que não Você presta. tá falando o problema da desonestidade, não Não, é? não, 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 não. Eu Não? tô dizendo o seguinte: a motivação para vir aqui fazer esse trabalho, por exemplo. Uhum. O que que eu acho? O que que eu penso? Que não é possível que essa gente que não vale nada, não Uhum. vale nada, Uhum. tem a energia e a ousadia para ficar divulgando merda 24 horas por dia, Uhum. e eu que acho que tenho algo melhor para colocar pelo menos do lado, não digo na frente ou acima, do lado, para falar, ó, compara aí como se fosse uma prateleira de supermercado. Uhum. Não é possível que eu não vou ter energia e motivação para fazer também. Uhum. Isso me parece errado, Uhum. entendeu? Embora tenha razões psicológicas para isso também. Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu nem sei porque que eu entrei nessa discussão desse cara agora, mas eu estava falando Da questão de Deus ser bom é da questão do o Epicuro. argumento de Epicuro, que Agostinho Uhum. resolveu, mas é como você falou também, Sócrates também há 2.500 anos atrás já tinha falado, ou 2.300, né? Já tinha Não sei. falado que a morte, na verdade, é É no a século V antes de morte. Cristo, né? Na de Péricles, não é? Cinco séculos antes de Cristo? Quem? Ou Sócrates? Ele é contemporâneo de Péricles, Então, mais ou menos. Epicuro veio depois dele. Ah, então acho que é uns 500 anos antes de Cristo É, o Sócrates. Então Epicuro é um pouco uns depois. 2.500, entre 2.500 e 2.300 anos atrás. Bom, também quem quiser saber é só ver na internet. Isso é Então, no fato. fim das contas, você citou aqui, o Sócrates já falou, o, a morte é como, para usar um termo da física, já que esse Ah, babaca. no diálogo, quem quiser ver, no diálogo da Apologia de Sócrates, ou Defesa de Sócrates, que ele considera a possibilidade dele tomando cicuta, né, ser condenado na Ágora, era de repente até um prêmio, porque ele considerava a possibilidade dele estar lá com os heróis da eternidade e o pessoal lá todo se lascando. Então, assim, Né? é, Não era isso? é. Então, para usar um termo até da física Uhum, moderna, que esse cara, esse babaca aí domina supostamente, é o PhD, né, uhum. inteligentíssimo. Eles falam do Event Horizon, né? Tá falando do Carl Sagan? Não, é um cara que tá vivo. O Carl Sagan já morreu. Esse Ah, cara que eu tá. tô falando é um negão que tá lá e fala um monte de coisa na internet. Ah, tá. Entrevistado e tal. E eu não tenho problema com o sucesso dele. Eu tenho problema é, que eu entendo o mundo, como o mundo funciona. Uhum. Eu entendo como que o mundo funciona. É, o que eu não sei mesmo é o que eu tô fazendo aqui com essa gente. É mistério. Esse aqui é o mistério. Mas tudo bem. Na física moderna, a gente tem que acabar com esse vídeo. Vamos Uhum, acabar logo. Na física moderna, esses caras falam do conceito do Event Horizon, né? Evento do horizonte, enfim. uhum, Que eles falam, por exemplo, do buraco negro, que é uma uhum, coisa que a partir dali você não consegue saber o que, que é, né? Qual é a uhum. realidade, qual é a verdade mais. Então Divisor, né? é um ponto de limite, né? Um Uhum, ponto por isso que chama horizonte, né? Porque você não vê para além do horizonte. E o que o Sócrates descreveu lá na defesa dele, quando o pessoal falou, nós vamos condenar você à morte, ele falou que engraçado, né? Vocês estão querendo me condenar a uma coisa que vocês mesmo não sabem o que é. uhum, Ele estava se isso. referindo à mesma coisa que os físicos atuais chamam de event horizon, evento do Uhum. horizonte. A morte é isso, você não sabe o que tem para lá. É porque se a morte for algo bom, e aí? E aí? Né? Aliás, pode ser bom até sem vida eterna, pode ser bom. Então, Porque se isso aqui for só um um teatro? caos, Uhum. né? Vamos supor, não tem Deus, não tem ordem, não tem nada, é tudo caos. Bom, então não é melhor sair do caos? Descansar? Então, até nesse sentido, a morte seria uma consolação. Você imagina então com a perspectiva da vida eterna, da ordem universal, Deus, a transcendência e tudo mais. Então, assim, é muito ruim essa cultura nossa atual, né? E não sei nem por onde começar. Enfim, o negócio foi bem longe aqui. Para resumir, não, acho que não tem a divisão. A sua expectativa deve estar errada com relação à Bíblia. Veja o vídeo do domingo. É, busque o conhecimento para não ser enganado por estereótipos, certo? E lembre-se sempre que você vai encontrar o que você procurar. Uhum. Ou seja, o que interessa é o que você quer. Não o que, supostamente, o que está na Bíblia, Deus bonzinho, Deus malvado, eu não sei o que você está procurando. Uhum. Eu garanto para você que se você quiser acreditar no amor
como a verdade fundamental e o plano de Deus e a lei de Deus, você vai encontrar testemunho disso na Bíblia. Mas é isso que você quer? Eu não sei, de repente você quer apanhar, você é masoquista. Então você vai procurar o que você quiser e você vai encontrar o que você procurar. Certo? Meia hora, chega. Amanhã, dia 2 de setembro, nós vamos, se Deus quiser, ver a última pergunta. Amanhã é sábado, né? Não. Amanhã é sábado. Hoje é sexta. Então amanhã é a última pergunta da semana. Que também é do meu xará, que só tá dando meu xará aqui. O resto do pessoal não quer perguntar, então tá bom. Meu xará falou assim: por que temos tantas coisas digitais no trabalho, estudos, etc? Qual é a ideia do governo? É facilitar? Amanhã nós vamos tratar disso de novo sobre tecnologias, mas não tem problema, porque se essa é a pergunta, né? Como eu falei, aqui nós estamos seguindo o que vocês querem falar. Vocês querem falar de tecnologias, vamos falar novamente, especificamente sobre a digitalização. É bom quando a pergunta vai ficando mais específica, porque a gente pode aprofundar em detalhes aqui. Perfeito. Né? A digitalização tem funções espirituais, sim. Porque se o diabo quer ser um Deus, mas ele não tem poder para ser um Deus, ele pode criar um mundo de mentira e lá ele pode ser o seu Deus. Bom, próximos capítulos. Mas amanhã a gente vai discutir isso. Muito obrigado a todos. Mandem as perguntas aí, tá? E tchau. Até amanhã. Falou, pessoal. Tudo de bom.